Hebreus 13, do 18 ao 25. Então, farei a leitura aqui, peço aos irmãos que acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver dignamente. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. Por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha, logo vos verei. Saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos, os da Itália, vos saúdam. A graça seja com todos vós. Meus irmãos, os irmãos se lembram aí, a gente começou esse trecho final, o capítulo final de Hebreus na semana passada, na quinta-feira. Aí a gente viu que o autor, depois que ele termina falando daquele contraste que existe entre a antiga aliança e a nova aliança, ele nos chama a servir a Deus, e no capítulo 13 ele então começa com algumas exortações, algumas, digamos assim, sugestões mais exortativas de como nós devemos servir a Deus. E a gente já viu a primeira parte, que vai do capítulo, ou melhor, do versículo 1 até o versículo 6. Depois no domingo passado, a gente viu do versículo 7 ao versículo 17, e hoje a gente vai ver o trecho final. Então, esse trecho maior de exortações, ele vai do versículo 1 ao versículo 19, tá? Só que a gente fez uma divisão tríplice aí nesse trecho, porque é bastante coisa. Então, hoje a gente vai ver aí o trecho final dessas exortações, e ele então termina com a última exortação pedindo para orar por ele. Ele diz aí no versículo 18, orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver dignamente. E versículo 19, rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Então, a última exortação tem a ver com oração, né? E a linguagem aqui do autor, nesse trecho, é muito semelhante à linguagem que Paulo usa lá em Filemão, Filemão, versículo 22. Alguém pode abrir para a gente? Filemão, versículo 22. Filemão 22. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Então, tá vendo? Paulo estava preso quando ele envia a carta a Filemão, e ele fala, prepara-me pousada, porque eu espero ser restituído. No caso, a vocês. E aqui o autor aos Hebreus, ele fala a mesma coisa, né? Rogo-vos com muito empenho que assim façais, ou seja, ore por nós, né? Façais, ele está falando aqui da oração, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Então, talvez, esse trecho mostra aqui que o autor de Hebreus, ele era um dos líderes da igreja, e que provavelmente ele estava numa situação de prisão, né? E assim, ele mostra aí que ele esperava, por meio da oração da igreja, voltar, ser solto e voltar a ser restituído à sua congregação, à sua igreja. E se isso estiver correto, talvez a alusão que apareça aí, a boa consciência, né, essa referência aí, a boa consciência, tem a ver com a ideia de que ele, embora ele esteja preso, ele sabe que ele está preso injustamente, ele está preso como um pregador do evangelho. Então ele não fez nada de errado para ser preso. Ele sabe e tem boa consciência diante de Deus que ele anda, né, dignamente. Talvez seja isso. Agora, há a possibilidade também de que o autor esteja em um trabalho difícil, né, pregando o evangelho,
E ele ora, então, para que ele só apenas volte para a sua igreja, né? A essa congregação, a esse público ao qual ele escreve. Então, talvez seja isso. Talvez ele estivesse apenas ocupado com um trabalho difícil e, ao mesmo tempo, ele é acusado de exercer uma má fé. Por isso que ele fala aí da boa consciência. Paulo também fala isso lá em 1 Coríntios, quando ele recebe algumas acusações, ele fala que ele tem boa consciência diante de Deus e que Deus que vai julgar ele. Então, talvez seja isso. A gente não sabe qual das duas opções é a ocasião real do que estava se passando ali naquele momento, mas de qualquer forma, nós vemos aqui que o autor de Hebreus, ele vê na oração o meio mais rápido dele ser restituído aos seus irmãos. Isso nos mostra, meu irmão, que a oração é o meio pelo qual Deus soluciona não apenas os nossos problemas pessoais, mas também os problemas da igreja. Então, o autor sabe que a oração, né, quando nós dirigimos a Deus em oração, Deus ele faz com que as coisas cooperem para que aquilo que nós desejamos aconteça. Então, ele queria ser restituído. E o meio mais rápido para isso, veja que ele fala aí, né, é a oração, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Então, ele vê na oração da igreja um meio mais rápido de voltar ao convívio, de voltar aos seus irmãos. Ele tem isso em mente. A oração, no caso, agiliza as coisas ao nosso favor. É claro que nem sempre isso acontece, né? A gente sabe que às vezes a gente ora, mas as coisas demoram a acontecer. Todavia, né, se a gente não orasse, poderia demorar ainda mais. Então, a oração, ela agiliza as coisas. Não quer dizer que a coisa acontece rápido, tá? Mas se a gente não ora, muito provavelmente aquilo que nós esperamos da parte de Deus vai demorar mais para chegar. E a gente também tem que orar esperando que, sabendo muito bem que não é garantia que Deus vai, de fato, realizar o nosso desejo. Então, tudo isso tem que, né, a gente tem que ter isso em mente, tá? Mas, em termos gerais, a oração, de fato, é o meio pelo qual Deus agiliza as coisas ao nosso favor. E faz todo sentido o autor falar de oração aqui, meus irmãos, no final da carta. Por que faz sentido? Porque ele já argumentou largamente durante a sua exposição, né, do sumo sacerdócio de Cristo, de que Cristo, ele atravessou os céus, ele está à destra de Deus e ele intercede por nós. Então, através da oração, nós alcançamos misericórdia, nós obtemos graça, misericórdia da parte de Cristo para termos os nossos desejos atendidos por Deus. Então, a igreja pode alcançar socorro e obter misericórdia da parte do Senhor por causa do seu sumo sacerdote que está sentado à direita da majestade nos céus. Então faz todo sentido o autor de Hebreus ele falar de oração no final da sua carta. Mas o ponto mais alto desse trecho que nós lemos agora está no versículo 20 e 21, onde ele dispensa aí uma bênção sobre aquela congregação, aquela comunidade cristã a qual ele escreve. E essa é uma das bênçãos que eu mais gosto de toda a Escritura, né? Normalmente a gente ouve a bênção que aparece lá no final de 2 Coríntios, né? Onde Paulo ele fala do amor de Deus Pai, da graça do Senhor Jesus Cristo, da comunhão do Espírito, a bênção que nós normalmente escutamos nos cultos de domingo. Mas existem outras bênçãos espalhadas pelas Escrituras, e essa é uma delas, e é uma das que eu acho uma das bênçãos mais bonitas de toda a Escritura. Primeiro aí, o autor ele fala da ressurreição de Jesus, né? Ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Então, a ressurreição de Jesus, que apareceu implicitamente no resto da carta, ele fala claramente dela aqui, tá? Então, a gente sabe que
de certa maneira, o autor se referiu à ressurreição de Jesus em outros trechos de Hebreus. Por que a gente sabe disso? Porque o autor ele já tinha falado da morte de Jesus e qual o significado daquela morte, que a morte de Jesus trouxe a nova aliança, o seu sangue trouxe a nova aliança, trouxe purificação dos nossos pecados. Então ele fala da morte de Jesus, mas ao mesmo tempo ele tinha falado que Jesus foi exaltado, que ele é o nosso sumo sacerdote, que ele está à direita de Deus. Então, a ressurreição de Jesus fica implícita nisso tudo. Porque se ele morreu e está agora sentado à destra de Deus, como sumo sacerdote, isso aponta para uma ressurreição. Mas essa ressurreição pressuposta, que era pressuposta o tempo todo na carta, agora aparece aqui de uma maneira mais explícita. Ele fala aqui claramente a respeito da ressurreição de Jesus. Mas veja que ele atribui aqui a Jesus o título de o grande pastor das ovelhas. Aí no versículo 20, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas. Então, isso aqui é interessante porque essa imagem do pastor, ela é atribuída também no Antigo Testamento aos líderes de Israel. Os pastores eram os líderes do povo de Deus, talvez por causa da tarefa semelhante, né, por exemplo, do rei com o próprio pastor, né, porque o rei ele tem a tarefa de cuidar, de guiar o povo. Então, talvez por causa disso, essa imagem, essa metáfora do pastor sendo atribuída a reis, seja por causa dessa semelhança, né? E a gente vê que no Antigo Testamento, em um momento de repreensão aos líderes de Israel, Deus ele fala que seria o pastor do seu povo. Ele fala que vai cuidar das suas ovelhas, ele vai cuidar da ovelha que está doente, da ovelha que está fraca e das ovelhas fraturadas. E, ao mesmo tempo, ele promete que vai enviar um pastor chamado Davi. Isso está lá em Ezequiel 34, versículo 1 a 23. Alguém abra lá, por favor, Ezequiel 34, versículo 23. Só o versículo 23. Suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhes servirá de pastor. Então, tá vendo? O meu servo Davi as apacentará. Só que Davi já tinha morrido tem muito tempo, né? Já tinha muito tempo. A ideia de que Deus ia enviar um rei à semelhança de Davi, um rei davídico, talvez, provavelmente, né, alguém da linhagem davídica. Então, essa imagem de Cristo como pastor, que é usada aqui pelo autor de Hebreus, provavelmente tem origem na figura do rei davídico, como o pastor de Israel. Mas, especificamente também, essa imagem a gente vê na boca do próprio Cristo, né? Na tradição cristã, ficou claro que Cristo era o pastor do povo de Deus, porque o próprio Cristo usou a imagem de pastor para se referir a si mesmo. A gente sabe lá que Jesus, contando a parábola da ovelha perdida, né? Ele estava contando o que ele estava fazendo no seu ministério, a sua missão. Ele veio buscar e salvar o perdido. Aí ele conta isso através da parábola da ovelha perdida, né? Do pastor que sai em busca da sua ovelha que se perdeu. E também o próprio Jesus lá em João, ele se refere a si mesmo como o bom pastor. Então essa imagem de pastor foi usada por Jesus para designar a sua própria missão. Então talvez por isso também o autor de Hebreus esteja se referindo a Jesus aqui como o grande pastor das ovelhas. E veja, Jesus não é somente o pastor do povo de Deus, ele é o grande pastor. E o apóstolo Pedro, lá na sua primeira epístola, lá no capítulo 5, versículo 4, ele fala disso também. Ele dando instruções ali aos presbíteros, que são pastores, né? Os presbíteros eles são pastores porque eles têm a tarefa de cuidar do povo de Deus. E ele dando instruções ali aos presbíteros, ele fala que quando o supremo pastor se manifestar, vocês receberão a imarcessível coroa de glória. Então o apóstolo Pedro chama Jesus de o supremo pastor, tá? É o pastor que está acima de todos os outros. E aqui o autor de Hebreus, ele diz que Jesus é o grande pastor
das ovelhas, talvez esse título seja atribuído a Cristo aqui, como até mesmo um reflexo do que o autor de Hebreus fala lá no capítulo 4, versículo 14, chamando Cristo de o grande sumo sacerdote. Né? Cristo é o grande sumo sacerdote, ou seja, ele está acima de todos os outros sacerdotes. E aqui ele é o grande pastor das ovelhas, acima de todos os outros pastores. Nós já vimos, meus irmãos, que a igreja ela possui guias que devem ser imitados. Lembra que a gente viu isso no domingo, no culto de domingo matutino. O autor aos Hebreus, ele fala lá no versículo 7, né? Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. E no versículo 17, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós. Então, a igreja tem guias, tem líderes, tem pastores que nós devemos imitar a fé, pastores que nós devemos obedecer, mas a igreja possui um grande pastor que é Jesus Cristo, que é o pastor dos pastores. Jesus é o pastor dos pastores. Então, durante a nossa vida, nós temos, por vezes, mais de um pastor. Às vezes nós temos que mudar de igreja, e aí a gente conhece vários pastores, a gente passa debaixo do cajado, né, usando a metáfora aí, de vários líderes da igreja, de vários presbíteros, de vários pastores. E às vezes a gente tem mais pastores, né, porque a igreja troca de pastor. Né? Às vezes o pastor vai pastorear em outro lugar, e outra pessoa vai ser levantada no lugar daquele pastor. Então, na nossa vida, nós temos por vezes, nós somos pastoreados por vezes por mais de um pastor. Alguns deles até chegam ao fim da vida, morrem, né? Mas aquele que foi ressuscitado dentre os mortos, que é Jesus, ele sim possui uma vida que não perece e, por isso, sempre permanece como guia do rebanho. Aí, por causa disso, meus irmãos, a igreja de Cristo ela está sempre segura, porque ela tem um pastor que é Jesus Cristo, e ele é um pastor permanente. Ele, de fato, por ter sido ressuscitado dentre os mortos, ele nunca vai deixar de pastorear a sua igreja. Tá? E veja bem, é interessante a gente destacar isso aqui, o fato de Jesus ser o pastor dos pastores, o pastor supremo, porque, às vezes, nós sabemos disso, né? Os nossos líderes, os nossos guias, eles estão sujeitos ao erro. E às vezes eles erram. E às vezes são erros gritantes, que prejudicam a igreja. A igreja, de certa forma, é prejudicada por erros de líderes. Mas a gente deve dar graças a Deus porque eles não são os líderes principais, digamos assim. Os líderes primários. Porque a igreja ela tem um líder primário que é Jesus Cristo. Então, quando um líder erra, quando um guia da igreja erra, a igreja pode, ainda assim, né, embora a gente saiba que a gente se entristece, mas a igreja pode se manter firme, segura, e de fato ela permanecerá, porque Cristo, ele é o pastor primário da igreja. Se a igreja, se o povo de Deus estivesse nas mãos de líderes terrenos, então o povo de Deus já teria se dissolvido há muito tempo, porque a gente sabe que líderes passam, líderes morrem, líderes fraquejam e caem, mas a igreja tem permanecido durante mais de 2000 anos. Por quê? Porque ela tem um pastor supremo, que é Jesus Cristo. Jesus é o pastor da igreja e também a gente deve lembrar que Jesus é o nosso pastor pessoal. Então, lembra que a gente falou isso lá no Salmo 23? A gente disse que Deus, ele é o guia do seu povo, ele é o pastor do seu povo, ele era considerado pastor de Israel, mas Davi expressa ali, expressando a sua fé ali no Salmo 23, ele fala de Deus como seu pastor pessoal. O Senhor é meu pastor, eu não sentirei falta de nada. Ele me guia por pastos verdejantes, ele me leva para junto das águas de descanso, ele refrigera a minha alma, ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome.
Então, Deus é o nosso, Jesus Cristo é o nosso pastor pessoal também, e é por isso que nós estamos sempre seguros quando nós nos sentimos desanimados, fracos, pensamos em desistir. Nós precisamos sempre lembrar do cuidado de Jesus como o bom pastor que nunca abandona as suas ovelhas, muito pelo contrário, ele cuida de cada uma delas. Mas veja que esse pastor, o autor destaca aí, ele derramou o seu sangue, né? Ele fala aí do sangue da eterna aliança no versículo 20. Versículo 20 e 21 é um pouco difícil de traduzir, é um pouco difícil aí a tradução dele, mas parece que o autor ele fala que o motivo pelo qual Deus ressuscitou Jesus dos mortos é o sangue da aliança eterna, que pode ser entendido também, ao invés de aliança eterna, pode ser entendida como aliança da era vindoura. A ideia de uma aliança que é definitiva, né? A aliança de caráter definitivo. É uma aliança que não passará. Então, a aliança da era vindoura, a aliança da era por vir, ela está fundamentada no sangue de Cristo, que trouxe purificação à nossa consciência e acesso a Deus, como o autor aos Hebreus já falou em outros lugares de Hebreus. É uma aliança que está fundamentada no sangue de Cristo e é uma aliança que não passará. Ela tem um caráter definitivo. E por fim, a gente já destacou duas coisas aqui desse trecho, eu destaco aqui também o final, no versículo 21, que ele fala aí, né? Vos aperfeiçoe, que o Deus da paz, começando lá no versículo 20, vos aperfeiçoe em todo bem para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele por Jesus Cristo. Então, a súplica de Hebreus aqui tem a ver com a ideia de Deus nos equipar com tudo aquilo que é bom para nós fazermos a vontade dele. E Paulo também expressa isso lá em Tessalonicenses capítulo 5, eu vou ler aqui para os irmãos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 e 24 diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, fiel ao que vos chama, o qual também o fará. Então, meus irmãos, quando alguém, a ideia aqui de equipar, né? Quando alguém recebe treinamento para alguma tarefa, essa pessoa também recebe equipamentos para executar a tarefa a qual foi chamada, né? Sem esses equipamentos não é possível realizar o seu trabalho. Pensa, por exemplo, na imagem de um soldado que é chamado ao treinamento para depois ir à guerra. Ele precisa dos seus equipamentos para desempenhar a sua tarefa. Ele precisa do seu uniforme, da sua arma e de outras coisas que formam um soldado. Então é preciso ter esses equipamentos. E o autor ele mostra aqui que Deus ele equipa os crentes para assumirem o serviço cristão. Essa ideia de equipar, você deve estar perguntando aí, né? De onde você está tirando isso? É por causa da palavra aqui, vos aperfeiçoe. Ela pode ser traduzida tanto por vos complete, como por vos aperfeiçoe, mas também pode ser traduzida como vos equipe. Tá? A ideia de Deus nos equipar em todo bem para nós cumprirmos a sua vontade. Então, Deus, ele equipa o crente para que o crente assuma o serviço cristão. E o autor, ele tem a plena consciência, então, aqui, que sem a ajuda de Deus, a gente não consegue fazer aquilo que ele nos chama a fazer. A gente não consegue realizar a vontade divina. Sem a operação graciosa de Deus não é possível realizarmos a sua vontade. Então, é o que a gente lembra aí, que aparece também lá no capítulo sobre as boas obras. Não sei se os irmãos já chegaram lá Já passamos, né? Já passamos. No capítulo sobre as boas obras, eu lembro que teve uma aula que eu estava participando também. O capítulo das boas obras da confissão de fé, ela fala que
A capacidade de fazer boas obras de modo nenhum vem de nós, é Deus que opera em nós, tá? Então, isso não vem de nós mesmos, é algo que vem de Deus, porque Ele nos deu o seu Espírito para nós realizarmos a sua vontade. E é interessante que o autor de Hebreus ele já falou várias coisas na sua carta exortação, essa palavra de exortação, falando do serviço dos crentes, o que os crentes devem fazer. Ele fala dos aspectos do ministério cristão, ele fala da seriedade com as advertências de Deus, o trabalho para Deus, servindo uns aos outros em amor. Ele fala do manter-se firme diante de tribulações, da aceitação da disciplina do Senhor, da prática do amor fraternal, da hospitalidade, da visita aos encarcerados e maltratados, da imitação da fé dos líderes da igreja, da pureza do matrimônio, da rejeição da avareza e a vida de contentamento diante de Deus, o cuidado, ele fala aqui do cuidado que os crentes devem ter para não se envolverem com doutrinas estrangeiras, ele fala da prática do bem, da submissão aos líderes da igreja. Então, veja, tudo isso é impossível sem que Deus opere em nós, sem que Deus nos dê uma capacitação para obedecermos a sua vontade. E é por isso que, se nós queremos fazer mais e mais a vontade de Deus, é necessário depender dele, rogar a ajuda dele, e não confiar nas nossas próprias forças, porque se nós confiarmos em nós mesmos, a gente não vai obedecer nunca, guardar nunca os mandamentos do nosso Deus. Veja, eu não estou dizendo aqui que nós não devemos nos esforçar. É necessário se esforçar, mas a gente não deve confiar nas nossas próprias forças, tá? E sim confiar na força do Senhor. Então veja, Deus, ele capacita em nós, nos equipa para nós realizarmos a sua vontade. E a ideia aqui talvez seja não somente também não somente de vontade geral, de obediência aos mandamentos de Deus, mas também para ocupações, tarefas, ofícios específicos dentro da igreja. Então, quando nós recebemos algum cargo na igreja, alguma tarefa específica, às vezes a gente fica com medo, né, de desempenhar aquilo para o qual Deus está nos direcionando. Pode ser na SAF, pode ser na UPH, na EBD, dando aula, né, na visita aos enfermos, às vezes a gente fica com medo, até mesmo quando a gente visita o enfermo, porque a gente às vezes não sabe responder, né, a situação. Então, às vezes a pessoa está passando por uma dificuldade, está enferma, ou às vezes perdeu um familiar, a gente vai fazer uma visita à pessoa e a gente fica pensando o que eu vou falar para aquela pessoa, fica com medo, né? Porque é difícil aconselhar e trazer uma boa palavra nesses momentos. Às vezes até nem a gente não precisa falar nada, né? Às vezes tem que ficar quieto nessas horas. Mas se Deus está direcionando a gente para essas tarefas dentro da igreja, não precisamos então temer, tá? Porque Deus ele vai nos capacitar. Às vezes a gente tem receio de não aceitar essas tarefas, mas se é Deus que nos direciona, ele vai nos equipar plenamente e nos capacitar operando em nós para realizarmos qualquer coisa que lhe seja agradável por meio de Jesus Cristo. Então é nisso que a gente deve confiar, é nessa operação de Deus, tá? Se Deus nos colocou em determinada tarefa, confie no Senhor, confiemos no Senhor, porque Ele vai nos dar a graça necessária para fazermos aquilo que é agradável diante dEle. E aí no final, o autor diz o seguinte, no versículo 22, alguém lê para a gente, versículo 22 e 23 também. Rogo-vos ainda, irmãos, suporteis a presente palavra de exortação, quanto mais quando vos escrevi resumidamente. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto de liberdade. Com ele, caso venha logo, vos verei. Então, é um pouco cômico, engraçado esse final, porque o autor aos Hebreus ele fala aí que escreveu pouco, né? Eu escrevi resumidamente, a palavra aqui eu escrevi pouco, né? Só que é uma carta bem robusta teologicamente, né? 13 capítulos aí, não é uma coisa fácil.
E aí, em pelo menos um lugar, ele dá a entender que ele poderia ter falado mais. Lembra lá do capítulo 11, que ele diz, me falta tempo para falar de Baraque, de Sansão, aí, né, de várias outras pessoas que exerceram fé no Antigo Testamento. E aí, então nós vemos que o autor ele poderia ter falado mais, mas ele escolhe a moderação, ele escolhe o caminho da moderação, talvez por causa como ele fala lá no capítulo 11, né, faltava tempo mesmo para ele escrever outras coisas, falar de mais coisas, às vezes expandir algo que ele poderia ter expandido mais ainda em Hebreus. Mas, visto que Hebreus também, muito provavelmente, ele foi escrito para ser lido durante uma reunião da igreja, talvez esse tenha sido o caminho melhor mesmo, né, do autor. Ele escrever resumidamente. E veja, então, que eu não sei se, quando eu estava estudando, fiquei pensando, será que essa é uma aplicação possível? Mas eu lembro aqui que, às vezes, a gente precisa ter moderação quando a gente está ensinando também, falando das coisas de Deus. A gente viu aqui na terça-feira que a gente tem que ensinar todo o conselho de Deus, mas não precisa ser tudo de uma vez só, né? Porque senão as pessoas não aguentam. Então a gente tem que ver tudo isso. O público ao qual nós estamos falando, se é um público que aguenta mais, se é um público que aguenta menos. Essas coisas são necessárias, porque às vezes a gente quer falar tudo de uma vez só e a gente acaba perdendo os nossos ouvintes, porque são pessoas que não suportam, às vezes não suportam alimento sólido, mais sólido, né? E às vezes não suportam o tempo. Então, isso aqui fica esse ensinamento, esse princípio para nós. Quando nós ensinarmos, não é necessário nós falarmos tudo de uma vez só. Tenhamos moderação, ensinemos todo o conselho de Deus, mas de pouquinho em pouquinho, né? Então, o autor aos Hebreus, ele termina aqui no versículo 23, 24 e 25, ele fala aí, notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade, com ele caso venha, logo vos verei. Então, a menção a Timóteo aqui, pelo autor, liga o autor de Hebreus com o círculo paulino, com o grupo, um grupo que talvez conhecesse, muito provavelmente, né, conhecesse Paulo, o apóstolo Paulo. Isso não quer dizer que só porque ele menciona Timóteo aqui, porque tem gente que acha isso, né? Mencionou Timóteo aqui já é Paulo, tá? Então, a gente não pode, tem que ter cuidado com isso, né? Talvez o autor conhecesse Paulo, muito provavelmente, porque ele menciona Timóteo. Então, a menção a Timóteo aqui liga o autor com o círculo paulino, com o mundo do apóstolo Paulo. E aí, a gente termina aí com o versículo 24 e 25, e é um pouco difícil de falar desse trecho, porque há duas possibilidades aqui. Ele diz aí, saudai-vos os vossos guias, bem como todos os santos, os da Itália vos saúdam, né? O versículo 24. Quando ele menciona aí os da Itália, pode significar que ele está falando de pessoas que são da Itália e que vivem em outro lugar. Talvez até mesmo isso esteja ligado ao acontecimento que a gente vê lá em Atos 18, quando judeus cristãos saem de Roma porque o imperador Cláudio os expulsou. Então, talvez seja isso. Pessoas da Itália que estavam em outro lugar. E o autor está com eles. Agora, pode ser também que o autor estivesse na Itália, tá? Então, tem essa possibilidade de que ele envia saudações de pessoas que estão na Itália e o autor também talvez estivesse lá. Mas o mais importante aqui nesse final é o que ele fala aí no versículo 25. A graça seja com todos vós. Ele destaca aí o desejo que a graça de Cristo esteja com o seu público. E essa conclusão ela é apropriada aqui, já que foi prometida a disponibilidade da graça do grande sumo sacerdote lá no capítulo 4, versículo 16 de Hebreus, capítulo 4, versículo 16, diz o seguinte: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça,
a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, diante de tudo que foi falado em Hebreus, nós vemos aqui que seria um grande desafio para eles, né, se manterem fiéis. Então veja que eles provavelmente estavam passando por uma situação de perseguição, de luta, e eles tinham que se manter fiéis se eles quisessem herdar a promessa de Deus que ele tinha dado ao seu povo por meio de Jesus Cristo. Então, para os grandes desafios que eles tinham, era necessário a graça de Deus. Que a graça de Deus esteja convosco, que nós também, como cristãos, e com o desafio que nós temos hoje, que é diferente do deles. Mas para nós também a graça é necessária. Meus irmãos, nenhum cristão, em tempo algum, permaneceu fiel até o fim, independente da graça de Deus. Não existe fidelidade a Deus vivendo independente da sua graça, separado da graça dele. Não tem como. É necessário, então, que Deus nos conceda, derrame, disperse sobre nós o seu favor. É necessário que a graça de Jesus esteja sempre conosco, em todo o tempo, até o fim de nossas vidas. E assim, nós conseguiremos, de fato, permanecermos fiéis, esperando e aguardando a promessa de Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós terminamos aqui a Epístola aos Hebreus. Alguém tem alguma pergunta?